quando a gente recebe algo, o nosso corpo ele não resiste, né, Dinéia? Nosso corpo não consegue, a estrutura é fraca para a tamanha glória do Senhor. E sempre que eu sinto algo assim, mais poderoso da parte do Senhor, meu corpo depois fica, acho que de todo mundo, né? Fica mais cansado. Mas eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero compartilhar algo com vocês rapidamente sobre o domingo passado. Assim que a gente começou a nossa igreja, a gente fez uma escola para liderança com a Ingla e com o Richard. E aí a Ingla, isso que é 5 anos atrás, né? A Ingla me fez uma pergunta em uma das aulas. E ela perguntou o que mais eu queria, o que eu queria fazer, qual o dom que eu estava orando naquele momento. E eu disse para ela que era sobre profecia, profetizar sobre a nação brasileira. E o interessante foi porque eu falei, né? Eu falei assim, porque eu vejo a Cindy Jacobs, né? Toda vez que está no nosso país, às vezes que ela esteve, ela sempre trouxe uma palavra, um direcionamento. E eu sempre achei aquilo muito extraordinário, eu sempre achei aquilo muito belo. E quando a Ingrid me perguntou, eu falei sobre isso. Eu tenho vontade de me levantar e profetizar para o Brasil, profetizar para Anápolis, profetizar não só para as pessoas, né, isso também é importante, mas quando você faz sobre uma nação, né, o que a gente vê na Bíblia, assim, os profetas levantando e falando para uma nação inteira. Então eu sempre almejei isso no meu coração. E domingo passado, aqui no momento do louvor, enquanto que eu me ajoelhei aqui na frente e Deus me tocou profundamente. E Ele falou: eu estou te dando aquilo que você tinha me pedido. E eu até tinha parado de orar, né? A gente às vezes vai orar por outras coisas e vai. E Deus falou: eu estou te dando, mas eu vou te dar no louvor. E foi muito interessante, porque a irmã Ana Paula veio, orou por mim, falando só em línguas. E eu comecei a nos ver numa caminhada. Eu não sei quantos de vocês lembram, eu não lembro a melodia, mas eu cantei sobre isso, sobre nós, que Deus tinha preparado um novo canto e um novo caminho para nós. E foi nitidamente, eu via perfeitamente, nós caminhamos com muita alegria, com muito, sabe, um gozo, eu não sei nem explicar, sei lá, se você ganhasse R$1 milhão, algo muito assim extraordinário, carnalmente falando, talvez seja esse riso aí, mais profundo ainda, sabe, de uma alegria, de um riso. Eu via muitas pessoas rindo em um caminho que não era muito largo. Então eu via nós muito juntos, muito unidos para poder passar por esse caminho. Então enquanto que a gente estava fazendo, estava cantando sobre isso, nós cantávamos novas canções com muita alegria. Ah tá, tia Mel vai ficar com as crianças lá na salinha. Quem não sabe, tia Mel é minha irmã, tá, gente? Missionária da Igreja Casa do Leão, em Portugal. E está aqui só 20 dias, já estou chorando já. Mas glória a Deus que ela veio pelo menos por esses dias. A saudade fica, né? E continuando sobre aquilo que Deus me deu domingo passado, eu vi a gente num novo tempo. E o Espírito Santo de Deus falou algo muito forte no meu coração. Foi que Ele falou assim: eu tenho pressa. E eu senti, eu vi a gente cantando canções com muita alegria, mas caminhando muito rapidamente. Nós caminhávamos muito rapidamente. E eu senti o Espírito me falando: eu não vou esperar por aqueles que têm endurecido o seu coração para mim. E eu orei essa semana, eu falei, Deus, isso ao mesmo tempo que é muito real, mas é muito sério. E eu sinto que Deus está nos chamando para esse tempo. Um tempo de responsabilidade, um tempo de decidir o que nós queremos. Porque Ele tem pressa. E eu senti fortemente no meu coração Ele falando: eu tenho pressa, eu quero levar
todos a cantar uma nova canção e a caminhar em um caminho de alegria. Eu sentia isso muito forte no meu espírito. É um caminho de alegria, não é pesado, irmãos. Não é sacrificial, sabe? Não é com, ai meu Deus, eu tenho que fazer, ai meu Deus, mais uma caminhada. Não, era com alegria. E o Espírito Santo falava, eu não vou esperar por aqueles que têm endurecido o coração para a minha palavra. Então eu não sei quais são as suas circunstâncias, qual é a sua situação, mas se você tem endurecido o seu coração para a palavra do Senhor, se você tem endurecido o seu coração, e talvez, eu não estou dizendo que você não seja, não creia, mas talvez você tenha endurecido o seu coração para o chamado que o Senhor tem para você. Talvez você está preso ainda nos seus traumas, talvez você está preso ainda nos seus problemas, e o Espírito Santo de Deus está dizendo, pare de endurecer o seu coração para o meu chamado, porque eu tenho pressa. Deixe, permita o Senhor vir sobre você e fazer você cantar uma canção nova, fazer você caminhar sobre um caminho de alegria. Permita o Senhor fazer isso com a nossa igreja. Amém? E você faz parte disso, você faz parte desse corpo. Amém? Então não endureça o seu coração, não tenha medo. E às vezes não é um endurecer de, ai, não vou fazer o que Deus quer. Não, é olhar para você e falar assim, ai, mas eu não consigo, eu não posso. O medo te domina. Não permita que Satanás coloque isso sobre a sua mente. Porque o Senhor está falando, eu vou fazer, sou eu que vou levar, eu que estou criando esse caminho, sou eu que estou dando essas canções novas, de alegria, de regozijo. Então, permita que o Senhor faça isso sobre a sua vida. E o mais interessante foi que depois do culto, a dona Ana veio falar comigo e ela falou exatamente aquilo que o Senhor tinha falado sobre o meu coração, falado sobre florescer esse dom de profecias, que Deus estava abrindo os meus olhos para um lugar novo, para coisas novas, espiritualmente falando. Então, né, além de ter testificado no meu espírito, eu tinha certeza que era Deus falando comigo, mas Deus veio e disse, não, eu vou te mostrar que realmente sou eu. Porque uma palavra, a gente precisa ter a convicção e ter a certeza de que é Deus. E é muito interessante, né, porque ela não sabia nem do que eu tinha pedido há 5 anos atrás. E ela testificou também naquilo que ela entregou para mim, ela falou sobre isso. Então, Deus é incrível. Então, não são minhas forças, não é pelo que eu faço, mas é também pela disponibilidade que nós nos colocamos. Então, se você está disponível para o Senhor, creia que Ele fará grandes coisas através de você. Primeiro em você e depois a partir de você. Amém? Então, eu te convido a sorrir, a cantar essa nova canção e a caminhar sobre esse novo caminho que o Senhor vai colocar para a nossa igreja. Amém? Vamos para a palavra agora. Em 2 Samuel nós estamos lendo, né? Com as meninas, acho que acaba essa semana, nossa leitura. Mas eu quero voltar um pouquinho de onde nós estamos e quero ir lá para 2 Samuel, no capítulo 13. Uma história triste, mas que nos traz uma lição daquilo que nós precisamos mudar em nós. 2 Samuel 13. Quando eu li isso, o Senhor, né, falou ao meu coração, primeiramente comigo. Eu quero passar o que o Senhor falou comigo, como uma meditação minha, uma palavra para mim. Eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: Tamar é violentada por Amnon. Verso 1. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto. Ele tinha um quê, gente? É conhecido de longe? Não, um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer,
Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha e preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faça uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. Verso 13. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentia, e lhe disse: levante-se e saia. Eu quero parar por aqui. Lá no verso 3 está dizendo: Amnon tinha um amigo muito astuto. O que significa astuto? Está dizendo aqui que sabe agir de maneira a angariar para si vantagens e a não se deixar enganar. Ele é hábil para fazer maldades. Essa é uma pessoa astuta. Então aqui a gente vê Amnon, né, esse amigo Jonadab. Ele era um amigo astuto. Essa pessoa, esse tipo de pessoa que estava ali à volta de Amnon. O primeiro ponto do meu questionamento é: quem está à minha volta? Quem são as pessoas? Quem eu chamo de amigo? Quais são os atributos dessas pessoas? Quais são as características dessas pessoas? O que elas trazem? Quais são suas qualidades? Primeiro ponto para nós refletirmos: quem são as pessoas que estão à nossa volta? Porque aqui a Bíblia está falando, ele era astuto, e nós pegamos aqui então, é uma pessoa que sabe ganhar para si, né, vantagens. Ela é hábil, ela tem habilidade de fazer maldades, ela tem raciocínio rápido em fazer maldades. É uma pessoa com coração mau. Então o primeiro ponto é: quem está à nossa volta? Quem está à sua volta? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que você chama de amigo? Quem são as pessoas que você chama para te aconselhar? Porque aqui, no versículo 3 ao 6, está descrevendo sobre essa amizade, está descrevendo sobre o que ele fez. Ele observou Amnon, pareceu ser alguma coisa amigável, porque ele se preocupou, né? Aqui no versículo vai dizer assim, no versículo 4, ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está batido? Quer me contar o que se passa? Ele questionou, ele parecia preocupado, mas ele era alguém com coração ruim, com coração mau, alguém astuto, que queria ganhar benefícios para si. Ele vê maldade em tudo, ele é hábil, ele tem a mente rápida para fazer maldade. Então ele observou que o filho do rei tinha algum problema, estava abatido. E ele se questionou: então por quê? Divide comigo. No que eu posso te ajudar, no que eu posso servir. Quantas pessoas não parecem se importar com a gente? Quantos amigos a gente tem na escola, no trabalho, nas faculdades aí, que parecem se importar: mas você está tão triste, o que foi? Conta para mim. Mas qual o conselho que essa pessoa vai dar? O que essa pessoa tem gerado no seu coração? E aqui fica esse questionamento: para quem, eu estou abrindo o meu coração? Para quem eu estou dizendo os meus anseios? Para quem eu estou falando? Para quem eu estou dividindo as minhas ansiedades? Para quem eu estou dividindo os meus problemas? Para quem eu estou dividindo as minhas tristezas? Quem são essas pessoas? Aqui no caso, quem era essa pessoa? E eu coloquei: cuidado com quem você abre o seu coração.
Cuidado com quem te aconselha. E que conselhos você tem seguido? Porque aqui, gente, nós estamos falando de 2 adultos. Nós estamos falando de pessoas racionais. A gente não está falando que Aminon era um louco, um coitadinho, não. Ele era alguém que sabia o que era correto, assim como nós. E ele poderia ter filtrado esse conselho e falando assim: você está louco? Você está maluco? Que conselho é esse? Está dizendo para eu mentir para o rei, falar que eu estou doente, isso, aquilo. E aqui a gente vê o conselho dele indo até certo ponto. Aqui a Bíblia não fala que ele falou para violentar a irmã, mas o coração dele desejava. Então, dependente do que o nosso coração está desejando, dependendo do conselho que nós ouvimos e obedecemos e cumprimos e seguimos, pode ser muito perigoso. Porque a vontade do nosso coração, a vontade do coração de Aminon era o que? Era de pecar, era de ter com Tamar, era de ter relações com Tamar, era de possuir Tamar. E ele já recebeu um conselho ruim, com o seu coração cheio de desejos carnais. Qual seria o resultado? Trágico, obviamente. Então, cuidado. E eu coloquei assim: é fácil nós seguirmos conselhos que vão satisfazer a nossa vontade. Foi fácil para ele seguir esse desejo. Por quê? Esse conselho. Por quê? Porque em seu coração já estava alimentado o desejo de possuir Tamar. Um amigo chegar para nós e falar assim: não, vai lá, faz. Vai lá e faz isso aí mesmo. Seu coração está querendo. Você está adoecido, vai lá e faz. Você está doente de amor, vai lá. É fácil a gente seguir esse conselho. Por quê? Porque é o que o nosso coração deseja. É muito fácil a gente ouvir, dividir o nosso problema com alguém e falar: ai, meu marido é impossível, meu marido tem isso, 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 eu preciso me divorciar. E a amiga fala: vai lá, é mesmo, você precisa ser feliz, vai lá. É fácil a gente obedecer, a gente seguir esses conselhos. Por quê? Porque em nossos corações é o que nós desejamos. Porque a gente precisa só de um empurrãozinho para seguir aquilo que o nosso coração, carnalmente falando, está desejando. Então, nesse ponto aqui, a Aminon falou assim: não, é verdade, né? Vou fazer esse esquema aí mesmo. Porque eu quero muito ver minha irmã, eu quero possuir minha irmã. E ele já fez, bolou todo o plano. E aqui fala, nós lemos, que ele foi lá e fez como o amigo dele tinha aconselhado. Ele foi lá e falou para o rei. E a Tamar veio. E ele satisfez o coração, o desejo do coração dele. Aqui no verso 12, Tamar dizendo: mas ela lhe disse: não, meu irmão, não faças a violência comigo. O que vai ser de mim? O que vai ser de você? Não cometa esse pecado. Ele também teve um conselho aqui. Antes dele cometer a atrocidade que ele cometeu, ele também recebeu um conselho. Mas o que o coração dele estava cheio? Cheio da sua própria vontade. Seu coração estava cheio do seu próprio desejo. Seu coração estava alimentado por aquilo. Ele tinha recebido uma palavra do seu amigo de que ele poderia, ter uma ideia. E ele bolou aquele plano. E o coração dele então falou: agora o meu plano está feito. Mas ela deu um conselho para ele. Ele poderia ter ponderado e falado: não, é verdade. Deixa eu filtrar, porque eu sou um ser racional. Eu sou um adulto, eu sou eu que guio as minhas vontades. Não é o desejo do meu coração, porque é errado. E Tamar ainda aconselhou: se você quer me possuir, peça ao rei. Vamos fazer as coisas da forma correta. Mas vendo aqui a história, o desenrolar da história, ele não queria uma responsabilidade com Tamar. Ele não queria uma história de romance com Tamar. Ele queria simplesmente satisfazer o seu desejo. Ele queria satisfazer isso. Ele deixou plantar-se no seu coração. Ele alimentou essa semente de possuir sua irmã, porque era virgem, porque era bela. Provavelmente deve ter pensado: o que é impossível para mim? Não, peraí, eu vou satisfazer essa minha vontade. Então, da mesma forma que ele recebe um conselho ruim, ele também recebe um conselho bom. Mas o ponto em questão aqui é aonde e o que. Aonde está meu coração e o que eu tenho alimentado o meu coração. Por que foi tão fácil ele seguir aqui o plano do seu amigo, o conselho ruim? Porque o coração dele estava cheio de desejos carnais. Estava cheio e ele deixou ser possuído por aquela vontade, como se fosse um animal irracional. Porque muitas das vezes nós não queremos nos comportar como animais.
Porque a gente fala para nós mesmos, não, eu fiz porque eu senti vontade. Eu falo muito isso para a Chaya. A Chaya, não, mas eu estou com vontade, mas eu quero, mas você não pode. Porque você tem que pensar que isso aqui não faz bem para você. E eu falo isso para ela frequentemente, porque você não é um animal irracional. Animal é que faz o que dá vontade. Ele vai lá e faz. A fome vai lá e come, né? Pega o lixo, rasga, vai lá e faz. Deu vontade, vai lá e faz. Mas nós não somos. E eu digo isso para ela. Você não é um animalzinho, não. Você é um ser racional. Você precisa pensar não só com as suas vontades, mas você precisa ser racional. O que isso vai te trazer de benefício? É ser racional. E muito mais do que ser racional, é ouvir o que o Espírito está nos dizendo. Porque no sábado, né, nós falamos sobre isso. Quem mora dentro de nós? Quem possui o nosso coração? Quem deve possuir as nossas mentes? Quem deve nos guiar segundo a vontade? O Espírito Santo. Então aqui, ele teve esse ponto de decisão. De prosseguir com o seu plano ruim, ou de parar, porque ele também recebeu um conselho. Mas em seu coração, já estava a intenção de pecar contra Tamar. Então nós precisamos vigiar qual a intenção que estamos alimentando em nosso coração. E eu notei, Tamar chamou Amnon para a sã consciência, para a razão. Ela chamou ele para esse lugar. Ei, peraí, não faça isso. Ela chamou ele para essa sã consciência, para essa razão. Ela tentou mostrar para ele o caminho correto. E quantas vezes nós não fazemos como Amnon? Tratamos o Espírito Santo como ele tratou Tamar. Colocamos aqui Tamar como o Espírito Santo. E o Espírito Santo muitas das vezes está falando para nós: não faça isso, não vá por esse caminho, não escolha isso, não dê essa resposta, não faça esse comportamento. Quantas vezes que a gente tapa os nossos ouvidos e diz: não, peraí, o conselho do meu amigo tem mais proveito sobre a minha vontade. Então ele tentou chamar, e no verso 14 vai dizer: mas Amnon não quis ouvi-la. Ele não quis ouvi-la. É uma decisão. Ele não quis. Ele não se importou com o que ela estava falando. Quantas vezes nós também não fazemos isso? A palavra do Senhor está repleta de coisas para nós aprendermos. E quantas das vezes ela só permanece fechada? Isso é uma decisão sobre nós. Isso é uma decisão sobre nossas escolhas. Ah, mas eu não sei o que Deus quer. E será que você tem procurado? Será que você tem buscado? Será que o Espírito Santo não está sendo como Tamar aqui, falando, nos chamando a sã consciência, nos chamando a raciocinar, a pensar e a dizer: não, peraí, aonde esse caminho vai dar? Porque a palavra do Senhor fala: o salário do pecado é a morte. Então, se a minha carne se dobra diante ao pecado, o final é o quê? Morte. Não tem vida, não tem alegria, não tem gozo. Então nós precisamos nos ponderar e dizer: será que eu estou tratando, será que eu estou sendo um Amnon? E será que Tamar está sendo um Espírito Santo na minha vida? Quem que está guiando as suas decisões? Quem que está te ajudando a tomar as suas decisões? São amigos astutos? São vontades internalizadas dentro de você? Aquilo que ia contra a vontade de Amnon, que já estava na intenção do coração dele. E nós temos aprendido, isso eu já falei com as meninas, nós temos aprendido que a intenção do nosso coração vai moldar o nosso comportamento. E foi o que aconteceu aqui com esse homem. A intenção do coração dele moldou aquele comportamento. Ele já tinha uma vontade, ele recebe um plano que parecia perfeito. E aí ele vai e faz. Por quê? Porque a intenção do coração dele moldou aquele comportamento. Então, se você quer saber por quê que você está fazendo determinados comportamentos, está tendo determinados comportamentos, comece a pedir para o Espírito Santo: examine o meu coração, me mostra qual tem sido verdadeiramente a intenção do meu coração. Por que eu ainda me comporto assim? Por que eu ainda falo assim? Algo tem falado muito forte em mim eu estou fazendo um curso, né? E todos os dias tem uma pergunta. E tem perguntas, às vezes, não dá nem vontade de responder, porque ela vai te examinar tanto por
dentro. E desses dias para trás falou algo sobre o comportamento. E eu comecei a refletir sobre o meu comportamento, às vezes. E eu coloquei e falei assim, olha, eu realmente preciso melhorar perante a minha ira. Porque do nada, porque do nada parece que vem uma súbita ira dos infernos mesmo, para tirar você da sua sã consciência. E no curso a gente aprende, né, que quem dá o tom do lar, quem dá o tom da sua casa é a mulher. Se a mulher está com raiva, se a mulher está irada, se a mulher, todo mundo, as crianças vão ficar griladas, as crianças vão ficar, parece que não é mais daquele ímpeto, o marido vai ficar chateado, o marido vai ficar irado. E realmente, eu já percebi isso lá em casa, desde 21 anos. Não é mentira não, é verdade. Quando eu estou naqueles dias mais revoltosos, parece que os meninos estão mais, meu Deus, pilhados. O Silas também parece calmo, tranquilo, mas tem hora que parece que tu também está assim. Sou eu. Mas sou eu que estou dando o tom da minha casa, entende? Então existe um comportamento. E aqui eu preciso examinar. E esses dias eu tenho examinado pelo Senhor. Por que ainda eu falo assim? Por que ainda eu grito com os meus filhos? Por que ainda sou brava desse tanto? Eu preciso examinar qual que é a intenção do meu coração. De onde está vindo isso? Será que é um ser autoritário demais dentro de mim? Falando, não, eu tenho que me obedecer. Qual que é a intenção, Pai? Me revela aí. Qual é a intenção do meu coração em fazer tudo isso? Porque isso vai gerar um comportamento, vai trazer um resultado. Então nós precisamos estar constantemente examinando o nosso coração, sabendo qual é a intenção do nosso coração. É algum trauma do passado ainda? É alguma ferida que ainda está aberta? É algo que ainda o Espírito Santo não moldou dentro de nós? Nós precisamos saber, para que nós não façamos como ele aqui. Deu ouvidos à sua vontade carnal, mas quando veio, vamos dizer, alguém usado pelo Espírito Santo para direcionar para o caminho certo, ele não quis ouvi-la. Foi uma decisão. No verso 15 vai dizer aqui, logo depois Aminon, ele possuiu, ele violentou aquela mulher, e logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela, um nojo, um repúdio, por algo que ele desejava, por algo que ele ambiciou por longo tempo. Depois de concretizar aquilo, o que acontece? Diz aqui no versos 15, logo depois ele não sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que ele sentia, e lhe disse, levante-se e saia. Está vendo como o pecado ele é enganoso, como as mentiras de Satanás parece que era algo que ele não poderia viver sem. Eu preciso. Ele adoeceu, gente, nós lemos aqui no verso 2, ele estava angustiado de não possuir a irmã, a ponto que ele adoeceu. Ele foi enganado pelas suas emoções, ele foi enganado pela sua vontade carnal, ao ponto de a aversão sobre ela, o nojo sobre ela, o repúdio sobre ela, sobre algo que ele desejava. Vocês estão entendendo o quanto isso é insano? O quanto isso é louco? Ele sentiu essa aversão mais forte do que a paixão que ele tinha sentido por ela. O quanto que esse caminho é enganoso, o quanto que me prostrar, me curvar com a minha vontade é tão enganosa, porque ao ponto que eu estou doente, angustiada, querendo aquilo, eu me satisfaço e depois repudio, tenho nojo, tenho aversão. Como esse caminho é enganoso, como o caminho da minha vontade é enganosa, como o caminho das minhas emoções são enganosos. Como é mentiroso parecer que eu estava loucamente necessitado daquilo. Não era verdade. Então aqui ele recebe a aversão. E eu grifei aqui o mais forte, foi mais forte que a paixão que ele sentia. E eu quero que vocês abram comigo lá em Filipenses, para a gente concluir essa meditação, essa palavra. Abra comigo lá em Filipenses 4. Filipenses 4, a partir do verso 4. Preste bem atenção nesses versículos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então eu quero fazer um paralelo sobre essa palavra, sobre Aminon. Aqui está dizendo, eu anotei, Aminon estava ansioso, angustiado, desorientado e enchendo o seu coração de desejos carnais. Em contrapartida, aqui está dizendo para fazer o quê? Para nós não andarmos ansiosos. Antes fazer o quê? Levar tudo, nosso desejo, seja ele pecaminoso ou não. Tudo diante da cruz, tudo diante de Jesus. Por súplicas, por orações, por ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. No verso 7, aqui vai dizer, nós vamos então orar e entregar ao Senhor nosso coração. E em contrapartida nós vamos receber a paz. Tudo que Aminon precisava era de paz naquele exato momento. E a paz que excede todo o entendimento guardará o seu coração e a mente, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vai guardar. Sabe o que é guardar? É estar escondido. Não é exposto. Nosso coração não pode estar exposto às nossas vontades, mas guardado em Cristo Jesus. É nesse lugar que nós devemos estar. É nesse lugar que o meu coração deve estar. Guardado em Cristo Jesus. É a partir disso que nós entendemos que se eu me volto diante do Senhor, as minhas angústias, tudo aquilo que ele estava passando, a desorientação, a vontade carnal, se ele se voltasse para o Senhor e colocasse tudo isso diante de Jesus, a paz que excede todo o entendimento vinha sobre ele. A mente, o coração dele estaria guardado no Senhor e não nas suas próprias vontades. Nós precisamos entender, e eu amo o versículo 8, que diz, finalmente, irmãos, isso nós vamos retornar lá para o começo onde eu falei, quem são as pessoas que nos cercam? Do que nós temos enchido o nosso coração? O que nós temos alimentado sobre a intenção do nosso coração? O verso 8 de Filipenses 4 vai dizer, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não encham os vossos corações de conselhos de amigos astutos. Se nisso não tem proveito, se isso não for amável, se isso não for louvável, não pensem nessas coisas. Se é algo que tem alimentado o seu coração, que tem alimentado a intenção do seu coração para coisas carnais, para as coisas terrenas, a palavra do Senhor está dizendo, não pensem nessas coisas. Mas se isso possui o seu coração, leve isso diante do Senhor. Leve isso em oração, em súplicas. Leve isso diante do Senhor, porque Paulo está dizendo, nos dando aqui uma receita extraordinária. Encham os vossos pensamentos de tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é louvável. Encham os seus corações de boa intenção que vem do reino, que vem dos céus, que vem da revelação do Espírito Santo. Encham os vossos corações disso. E para terminar, ponham em prática. Guarda no bolso? Não. Esquece? Não. Ponham em prática. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Tudo que vocês têm aprendido, ouvido da palavra do Senhor, do próprio Cristo, revelando em você através do Espírito Santo, ponham em prática. Uma das perguntas que eu fiz, depois de um mês a gente falando sobre um determinado assunto, e aí, o que você vai fazer com isso agora? A palavra de Deus está dizendo, coloquem em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E ele finaliza, e o Deus da paz estará com vocês. Sabe por que o Deus da paz não estava sobre ele? Porque ele estava alimentando o seu coração dos seus próprios desejos. Mas a palavra do Senhor está dizendo, nós precisamos encher os nossos pensamentos, encher o nosso coração do que é bom, do que é amável, do que é louvável, do que agrada ao Senhor. E aquilo que nós não conseguimos, colocamos diante dele,
em súplicas, em orações, em ação de graças. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar, vamos orar sobre isso.